sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Dando continuidade à nossa série Avaliação de Empresas, na aula de hoje nós vamos ver o patrimônio líquido como uma opção. Então vamos entrar no assunto de precificações de opções reais a partir dessa aula. A teoria de precificação de opções, segundo Damodaran, pode também ser utilizada para a avaliação do patrimônio líquido ou de outros ativos, como nós vamos ver, recursos naturais em geral, né? Além também de nós podermos utilizar para patentes de produtos. Especialmente nos casos de empresas com prejuízos, empresas de recursos naturais e patentes. Então observe, aquela limitação que os modelos de fluxo de caixa descontado têm para avaliar as empresas com prejuízos, já o modelo de precificação de opções não tem esse problema. Então eles são ideais para avaliar então esse tipo de empresa. Entretanto, para que se possa utilizar a teoria de precificação de opções, modelo de Black-Scholes ou modelo binominal para avaliar opções reais, são necessários então alguns cuidados na interpretação desse modelo. Isso porque esses modelos foram concebidos sobre as premissas de que se pode construir uma carteira composta do ativo e da captação ou aplicação no ativo livre de risco, conforme a gente viu nas aulas anteriores. Além disso, o processo de preços do ativo subjacente nesses modelos, a gente viu, é contínuo e a variância é conhecida e constante. Além disso, o exercício da opção é imediato. Então, como nas opções reais nem tudo isso ocorre dessa maneira, são necessários alguns ajustes. Dessa forma, então, quando se utiliza o modelo de precificação de opções para avaliar opções reais, a gente encontra certas dificuldades, especialmente quando o ativo subjacente não é negociado em bolsa de valores, o que ocorre na maior parte dos casos das opções reais. O preço do ativo subjacente não segue um processo contínuo, o que também ocorre com a maioria das opções reais. A variância não é conhecida ou varia ao longo do tempo, o que é razoável então para opções de longo prazo. E além disso, o exercício da opção não é imediato, isto é, demanda algum tempo, o que implica então em dizer que a vida real da opção é menor do que a declarada. Então, diferentemente de uma opção de compra ou uma opção de venda, no caso da opção real, não é imediato. Imaginem que para lançar um determinado produto existe uma defasagem de tempo entre o momento que se toma a decisão de lançar o produto e do lançamento em si. O mesmo em relação a uma mina, a exploração de uma mina, que também, entre o momento que se decide que vai se começar a explorar e até desenvolver todo o processo da mina, existe uma defasagem de tempo. Então, o exercício da opção, diferentemente das opções de compra e venda, no caso das opções reais, ele não é imediato. Vamos ver então agora o patrimônio líquido então como uma opção. O patrimônio líquido, que é tradicionalmente avaliado pelos modelos de fluxo de caixa descontados ou ainda pelos modelos relativos, como vimos em aulas passadas, índice PIL, índice preço e valor contábil, índice preço e vendas, também pode ser avaliado por intermédio dos modelos de precificação de opções, especialmente então quando a empresa que vai ser avaliado se encontra numa situação de prejuízos. O raciocínio intuitivo por detrás dessa questão, segundo Damodaran, é de que o patrimônio líquido, por representar então um direito residual, isto é, patrimônio líquido é a diferença entre o valor do ativo depois de descontados os seus passivos. Então é um direito residual. No caso de liquidação das empresas, os acionistas somente receberão sua parcela depois de satisfeitos os demais credores. Então, por essa razão, ele possui uma característica de opção de compra.
Segundo Briley e Myers, quando uma empresa capta recursos através de empréstimos, está na realidade criando uma opção de compra. Isso porque o devedor poderá não cumprir a obrigação de reembolsar a dívida na data do vencimento, especialmente se os ativos forem menores que os passivos, quando então os credores irão pedir a falência da empresa, o que os obrigará então a ficar com os ativos da empresa. Assim, quando uma empresa se endivida, o credor na realidade está comprando a empresa e os acionistas têm a opção de recomprá-la através então da liquidação dessa dívida. No entanto, é importante enfatizar que a responsabilidade do acionista está limitada ao capital social, ou seja, o valor que foi investido na empresa, né? Isto é, caso o ativo seja insuficiente para saldar as dívidas, os acionistas não arcarão com seu patrimônio particular para saldar essa dívida remanescente, exceto no caso de fraude. Dessa forma, o patrimônio líquido ele pode ser visto como uma opção de compra da empresa, na qual o ativo subjacente é a própria empresa, e em que o exercício da opção implica na liquidação da empresa. E o valor de face da dívida representa então o preço de exercício. Dessa forma, então, em relação ao acionista, nós podemos verificar graficamente aqui a situação. Aqui o fluxo de caixa dos acionistas e o fluxo de caixa da empresa. Observem, aqui o valor da dívida. Então o fluxo de caixa dos acionistas é zero até que o fluxo de caixa da empresa ultrapasse o valor da dívida. É o que a gente vai ver aqui na análise. Analisando-se a figura anterior, infere-se que se o fluxo de caixa da empresa for inferior ao da dívida, então os acionistas nada recebem e todo o fluxo de caixa vai para os credores. Então, é o que a gente viu aqui. Então, até que o fluxo de caixa chegue ao valor da dívida, o fluxo de caixa dos acionistas é zero. E o fluxo de caixa vai todo para os credores. Mas se o fluxo de caixa da empresa for superior ao valor da dívida, os acionistas exercerão sua opção de compra. Isso é, comprarão a empresa dos credores, liquidando a dívida, né? Então, claro, se o fluxo de caixa que aqui está, ele for superior ao valor da dívida, a partir daqui, começo a ter um fluxo de caixa positivo para os acionistas. E nesse caso, então, eles vão pagar a dívida, né? Dessa forma, a posição dos acionistas se assemelha à de uma opção de compra, como vimos nas aulas anteriores. Já em relação aos credores, a situação pode ser representada graficamente da seguinte forma. Observem, até que o valor do fluxo de caixa da empresa atinja o valor da dívida, os acionistas, então, eles vão aumentando o fluxo de caixa para os credores. O fluxo de caixa do credor vem aumentando. Quando chega no valor da dívida, ele para de aumentar. Isso porque nós vamos ver os credores, eles têm direito de receber o valor da dívida, ou seja, o pagamento principal e de juros. Assim, verifica-se que o fluxo de caixa da empresa, se ele for inferior ao valor da dívida, então os credores recebem todo o fluxo de caixa. Mas se o fluxo de caixa da empresa for superior ao valor da dívida, os credores continuarão a receber somente o valor da dívida. Isso porque, como a gente já viu, eles somente têm direito ao principal mais os juros. Dessa forma, a posição dos credores se assemelha à da combinação entre possuir a empresa e emitir uma opção de compra com o preço de exercício igual ao da dívida. Além disso, o patrimônio líquido ele também pode ser visto como uma opção de venda. Em relação aos acionistas, caso a dívida fosse livre de risco, sua posição se assemelharia a possuir a empresa e dever a dívida para os credores. Contudo, já que existe risco de inadimplência, segundo Ross, Westerfield e Jaffe, deve-se acrescentar à posição do acionista o fato de ele ser titular de uma opção de venda, cujo ativo subjacente é a empresa,
com preço de exercício igual ao da dívida, já que existe o risco da inadimplência, né? Assim, se o fluxo de caixa da empresa for inferior ao valor da dívida, os acionistas vendem a empresa aos credores, mas não recebem o valor do preço de exercício, apenas a dívida é cancelada, não havendo, portanto, transferência de recursos quando as ações são entregues aos credores. No entanto, se o fluxo de caixa da empresa for superior ao montante das dívidas, os acionistas não exercem a sua opção de venda, isto é, pagam a dívida e, dessa forma, retêm a propriedade da empresa. Já em relação aos credores, a sua posição se assemelha à de possuir um crédito no valor da dívida e emitir uma opção de venda aos acionistas, cujo ativo subjacente é a empresa com preço de exercício igual ao da dívida. Portanto, se o fluxo de caixa da empresa for inferior ao valor da dívida, os credores serão obrigados a pagar o valor da dívida pela empresa, já que os acionistas exercerão sua opção de venda. Mas, como elas possuem um crédito nesse mesmo valor, então os credores eles têm um crédito no mesmo valor da dívida, as duas obrigações se compensarão. Portanto, os credores simplesmente eles acabam ficando com a empresa. Contudo, se o fluxo de caixa da empresa for superior ao montante da dívida, os acionistas não exercem a opção de venda, isto é, os credores simplesmente recebem o valor da dívida a que têm direito. É importante a gente observar que, em se tratando de uma obrigação livre de risco, os credores somente têm direito de receber o valor da dívida. Então, a relação entre a dívida com e a dívida sem risco, ela pode ser expressa da seguinte forma: o valor da obrigação com risco vai ser igual ao valor da obrigação livre de risco menos o valor da opção de venda. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.